Um ótimo dia, meu amigo Lino Rossi. E um ótimo dia desejamos também a todos que nos acompanham, falando aqui sobre justiça e cidadania. Os assuntos que nós trazemos têm a ver com a nossa vida, com aquilo que estamos fazendo, aprendendo, como estamos nos relacionando, utilizando ou menosprezando, infelizmente, os nossos direitos, de forma que possamos cada vez mais exercer plenamente a nossa cidadania. A cidadania não se exerce apenas votando. A cidadania é um modo de sentir, de viver, de ouvir, de aprender, de nos relacionarmos em sociedade. E hoje o nosso tema são as leis. Todos já sabemos que é importante obedecer às nossas leis. Nós que queremos viver num estado de ordem e progresso, assim como está escrito na bandeira brasileira, ordem e progresso, necessitamos viver, portanto, sob o império da justiça. E a justiça precisa de leis, necessitam de leis. As leis são as fontes do direito. E como essas leis são criadas? As leis são criadas a partir de um trabalho das nossas casas legislativas, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa no Estado e o Congresso Nacional, em relação às leis de efeitos nacionais. O que é interessante? Há certos tipos de leis que apenas podem ter o seu processo iniciado para a sua criação pelo prefeito ou pelo governador ou pelo presidente da República. E outras leis podem e devem ser criadas tendo por iniciadores os parlamentares, ou seja, vereadores, deputados estaduais ou federais ou senadores. Mas é muito importante percebermos que nesse processo legislativo, nessa criação de leis, existe um projeto de lei. É nesse projeto, nesse documento, que se apresenta a ideia daquilo que pode vir a se tornar uma lei. Esse projeto é apresentado, se forma um processo. Como na justiça existem os processos, o processo legislativo também tem um processo. Então ali o processo legislativo, o processo de criação de leis, passa por comissões, de acordo com os assuntos que estejam ali tratados nesse projeto de lei. Então diversas comissões existem nestas casas legislativas. A última e a comissão, talvez a mais importante, seja a Comissão de Constituição e Justiça. Nessa comissão, os parlamentares assessorados por técnicos habilitados conseguirão ver se a lei está regular de acordo com a Constituição do Brasil. Não somente a Constituição do Brasil, mas todas as outras leis do ordenamento jurídico. Se a lei estiver ok, passa-se então para as discussões, os debates, a defesa do autor do projeto de lei em plenário, passa-se para a votação. Se for aprovado, vai então para a sanção do governante do município, ou governante do estado, ou ao presidente da República. E este pode sancionar, quer dizer, concordar com a lei aprovada, ou vetar, dizendo que não é interessante aquela lei ou alguns trechos da lei. Enfim, passa-se o processo por diversas passagens, diversos andamentos. Mas é interessante que nós notemos o seguinte: mesmo passando por tudo isso, nós ainda vivemos numa situação da sociedade em que muitas leis são inócuas, são leis banais, podemos até dizer, sem efeito benéfico para todas as pessoas. Eu trouxe aqui uma frase do Barão de Montesquieu que diz o seguinte: quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se são executadas as leis que existem, pois há boas normas por toda parte. Ou seja, não adianta ter um monte de lei, não adianta o parlamentar apresentar vários projetos de leis, sendo que esses projetos são, assim, sem grande repercussão na vida das pessoas. São projetos sem grande importância. É bem verdade que a Constituição do Brasil diz que alguns projetos de leis só podem começar pelo presidente da República, ou governador, ou prefeito, mas somente aqueles projetos de leis que versem sobre organização administrativa que decorram em aumento de despesas. Todos os outros projetos de leis, mesmo se houver despesa aumentada para o Poder Executivo, podem sim começar pelos parlamentares. É necessário que tenham criatividade, a fim de que nossas leis saiam dessas coisas absurdas, estapafúrdias que existem. Quando nós perguntamos a um parlamentar quantos projetos de lei você fez, ele pode até dizer, fiz vários. Mas você vai lá ver os vários, dia do advogado, dia do pipoqueiro, dia da estrela vermelha,
dia do pássaro azul, ou seja, ele pode fazer isso? Pode, tanto que ele faz. E os outros vereadores podem aprovar? Tanto podem aprovar que aprovam essas leis. E os prefeitos, os governadores, eles estão sancionando essas leis. São leis que realmente não fazem sentido na vida das pessoas, não trazem boa repercussão. Ah, estou reconhecendo uma profissão, seja o advogado, seja o pipoqueiro, ok, importante reconhecer. Mas isso é muito pouco. É muito pouco. Ao invés de criar a lei do dia do pipoqueiro, deveria talvez criar uma lei que fizesse com que as prefeituras, as escolas municipais contratassem as pipocas dos pipoqueiros, que trabalhem no município. Enfim, estou criando aqui agora. Assim, o pipoqueiro teria mais condições de produzir, contrataria dos pequenos produtores ou do microempreendedor individual. Acabei de criar. Estou apenas dizendo isso para dizer que nós temos leis absurdas. Tem uma lei no Rio Grande do Sul, lei do silêncio dos animais. A partir das 22 horas, cachorro não pode latir. Tem uma lei aqui que eu anotei, em Porto Alegre. Cavalos e burros têm que usar fraldas. É claro que não foi aprovada essa lei, para não sujar as ruas. Dia do macarrão, dia da pamonha, enfim. Nossa sociedade precisa mais do que isso. Muito mais do que emoções, muito mais do que títulos concedidos. Precisamos de legisladores que criem leis e não fiquem apenas em busca de emendas parlamentares, como se fossem despachantes públicos e não deputados, e não vereadores, e não senadores. Era essa a nossa reflexão de hoje, desejando a todos saúde, sucesso e muita paz.